Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Se você ainda não me conhece, é novo por aqui, eu sou a professora Letícia Góes. Já aproveita e se inscreve aí no canal para não perder as nossas aulas. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, no Twitter, em todas as outras redes sociais, a gente está em todas. A aula de hoje é sobre orações subordinadas adverbiais. Você precisa saber que para estudar orações subordinadas adverbiais, você já tem que saber diferenciar um período simples e um período composto, ou orações coordenadas e orações subordinadas. Nós já temos aulas sobre esses assuntos aqui no canal, estão todas aí, então assista a essas aulas também, se você não está tão seguro nesses assuntos. Então, hoje a gente vai estudar, eu vou te ensinar a identificar e classificar orações subordinadas adverbiais. Primeira coisa que a gente tem que saber é que as orações subordinadas adverbiais, elas exercem função de advérbio numa oração. Então, como assim função de advérbio? Se você consegue identificar um advérbio, você facilmente vai conseguir identificar uma oração adverbial. Coloquei aqui dois exemplos para você. Os cachorrinhos tremiam de frio. Eu tenho aí os cachorrinhos, é o sujeito, tremiam, nesse caso um verbo intransitivo, e o de frio é o adjunto adverbial de causa. É porque os cachorrinhos tremiam. Eles tremiam de frio. Beleza, esse de frio é um adjunto adverbial, já sei identificar na oração. Eu olho para essa oração, é um período simples, porque tem apenas um verbo, ou seja, apenas uma oração. Já a frase de baixo, os cachorrinhos tremiam porque tinham frio, você percebe que essa parte que está sublinhada, porque tinham frio, tem o mesmo sentido de frio que está na frase de cima. Tem o mesmo sentido, mas eu não posso falar que é um adjunto adverbial, porque eu tenho um verbo aí. Então, os cachorrinhos tremiam de frio, nessa frase eu tenho dois verbos. Trata-se, portanto, de um período composto. Tremiam e tinham, certo? Os cachorrinhos tremiam é uma oração e porque tinham frio é uma outra oração. Porque tinham frio expressa, ela tem função de advérbio em relação à oração principal. É, portanto, uma oração subordinada, porque ela depende sintaticamente da oração principal, e adverbial, porque expressa uma circunstância aí do processo verbal, porque eles tremiam porque tinham frio. E quando o aluno vai estudar as orações subordinadas adverbiais, ele olha para os 9 tipos de orações e ele fala, meu Deus do céu, como é que eu vou decorar 9 tipos de orações? Esses nomes todos esquisitos, esse monte de conjunção, como é que eu vou fazer para decorar tudo isso? O aluno precisa ter calma, porque na maioria das vezes ele não precisa ficar classificando oração subordinada, adverbial, causal, oração subordinada, adverbial, consecutiva. É interessante que ele saiba classificar, porque depende da prova que ele vai fazer, ele precisa saber classificar. Mas no geral, as provas pedem para que o aluno consiga estabelecer uma relação de sentido entre a oração principal e a oração subordinada. No final dessa aula eu vou trazer um exercício, uma questão da VUNESP para te mostrar como é que as bancas costumam trabalhar essas questões. Mas por enquanto eu te apresento aí uma tabela que tem os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais e os exemplos com cada um desses tipos. Veja, primeiro tipo, causal, expressa claro, causa. Coloquei aí um exemplo. Não saí porque choveu. A causa de eu não ter saído é porque choveu. Então eu tenho duas orações. Não saí e porque choveu. Essa oração que está sublinhada ela contém a causa do que aconteceu na oração principal. E eu gosto sempre de trabalhar a causal e a consecutiva, que expressa a consequência, ao mesmo tempo, para que o aluno perceba que eu preciso sempre olhar para a oração subordinada, que quando está desenvolvida é a que tem a conjunção, para saber o que ela expressa de fato. Então veja na consecutiva,
Choveu tanto que não saí. Vocês percebem que tanto a frase de cima, não saí porque choveu, quanto a frase de baixo, choveu tanto que não saí, elas querem dizer a mesma coisa, não querem? Mas o que o aluno precisa fazer? Olhar para a oração subordinada, que é onde tem ali a conjunção, no caso da primeira, porque choveu, e no caso da segunda, que não saí, e perceber o que ela expressa. Veja. Primeira oração. Duas coisas aconteceram. Não saí e choveu. Beleza. O que aconteceu primeiro? Primeiro, choveu, não é? Então, o que aconteceu primeiro, ela está ali na oração subordinada. Então, o que acontece primeiro? É a causa, né? Primeiro acontece a causa e depois acontece os reflexos dessa causa. Então, veja a oração consecutiva. Choveu tanto que não saí. De novo, duas coisas aconteceram. Choveu e não saí. Olha para a oração subordinada. Qual é a oração subordinada? Não, que não sair. Beleza, o que está expresso na oração subordinada é o que aconteceu primeiro ou é o que aconteceu depois? É o que aconteceu depois. Eu não saí. Primeiro choveu e depois eu não saí. Portanto, expressa a consequência. Essa oração é subordinada adverbial consecutiva. Essa é uma diferença aí um pouco sutil entre a oração causal e a oração consecutiva, porque, de novo, repito, o aluno precisa olhar para a oração subordinada e entender o que ela expressa. Já nos outros 7 tipos de orações subordinadas adverbiais, não tem tanto como confundir, como o aluno se confundir. Porque aí eu tenho a condicional, que expressa uma condição para que aconteça alguma coisa. Então, caso chova, não vou sair. Qual é a condição para que eu não saia? A condição para que eu não saia é se chover. Então, essa é a condicional. A concessiva expressa uma concessão. Eu vou abrir ali uma exceção. Vou sair mesmo que chova. Você percebe que, no geral, o que essa frase quer dizer? Que, no geral, quando chove, eu não saio. Mas, desta vez, eu vou abrir uma concessão. Mesmo que chova, eu vou sair. Esse mesmo que chova é a oração subordinada adverbial concessiva. Outro tipo, a comparativa, expressa uma comparação. Hoje choveu tanto quanto ontem, e aí na comparativa, geralmente o verbo da oração subordinada, ele fica implícito, ele fica escondido. Eu coloquei aí entre parênteses para ficar mais claro para você. Hoje choveu tanto quanto ontem choveu. Então, eu expresso aí uma comparação entre os 2 dias, o dia de hoje e o dia de ontem. Já a conformativa expressa uma conformidade. Choveu muito conforme eu havia previsto. Eu previ uma coisa e aconteceu. Choveu muito de acordo com o que eu havia previsto. Essa é a oração subordinada adverbial conformativa. Tem também a final, que expressa finalidade. Levei uma capa para que não me molhasse. Levei uma capa com a finalidade, com o objetivo de não me molhar. Então, ela expressa aí a finalidade com que eu fiz alguma coisa, com que aconteceu alguma coisa. A proporcional, que expressa proporção. À medida que chovia, a cidade ficava um caos. 2 coisas estão acontecendo e uma coisa acontece em relação à outra, de forma proporcional. Então, quanto mais chovia, mais caótica ficava a cidade. Se chove menos, menos caótica fica a cidade. Essa proporção estabelecida aí pela oração subordinada adverbial proporcional. E, por fim, a temporal, que expressa tempo. Quando cheguei em casa, começou a chover. Quando começou a chover? Quando eu cheguei em casa. É o tempo aí em que aconteceu determinada coisa. Então, esses são os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. E, como eu já disse, mais importante do que ficar decorando oração subordinada adverbial consecutiva, todos esses nomes, é que você entenda o que elas expressam, qual o sentido expresso por cada uma delas.
E aí, para facilitar a sua vida, né, porque eu sou muito legal, eu trouxe uma tabelinha com todas as conjunções ou com as principais conjunções de cada tipo de oração. Então tem aí a causal, porque, como, já que, uma vez que, visto que, consecutiva, tão, tal ou tanto que, condicional, se, caso, desde que. Então você pode printar, vou até fazer assim, para ficar bonitinho no seu print. Ou pode anotar como você achar melhor. Essa tabelinha é muito importante, mas de novo, eu falo sempre para os alunos, gente, não tenta ficar decorando todas as conjunções, decorando tanta coisa assim, porque se o aluno se preocupa tanto em decorar, aí vem uma questão, como é que eu vou mostrar aqui no próximo slide, e o aluno se confunde todo, porque ele só decorou e não procurou entender o sentido de cada conjunção. Como aqui, ó. Ela era bonita como a irmã. Cheguei mais cedo, como combinamos. Como ele não chegou, fui sozinha. Porque daí o aluno vê essas 3 frases e fala assim, como é comparativa, é uma conjunção comparativa, eu sei porque eu decorei, tá lá na tabela. E aí ele erra, né, na hora de interpretar o que quer dizer. Ela era bonita como a irmã, nesse caso, como é uma conjunção comparativa. Eu estou comparando ela com a irmã. Mas cheguei mais cedo, como combinamos, você percebe que a conjunção é aí a mesma. É a mesma, mas não é tão a mesma. Por quê? Embora seja a mesma palavra, ela expressa uma coisa completamente diferente. Cheguei mais cedo, conforme combinamos, de acordo com o que combinamos. E aí você consegue, para você descobrir qual é o sentido desse como, é só trocar por outras conjunções de mesmo sentido, sem alterar o sentido. Então, cheguei mais cedo, como combinamos, você consegue trocar por conforme combinamos, e conforme você sabe que é uma conjunção conformativa. Portanto, esse como não é comparativo. E embaixo também, como ele não chegou, fui sozinha. Eu fui sozinha porque ele não chegou. Se eu consigo trocar esse como por porque, eu sei que porque é uma conjunção causal, que expressa causa. Então eu não posso falar que esse como expressa uma comparação, como na primeira oração. Então o aluno precisa ficar muito esperto e não sair por aí decorando um monte de conjunção. Precisa entender o sentido, como eu já falei um monte de vezes nessa aula. E para finalizar, eu coloquei aqui uma questão da VUNESP de 2017, que tem aí o quadrinho do Calvin, e diz assim: no primeiro quadrinho, os comentários, já que sua mãe está doente e hoje eu farei o jantar, estabelecem entre si relação de, veja, já que sua mãe está doente, hoje farei o jantar. Duas coisas acontecem, a mãe está doente e o pai fará o jantar hoje. Então, duas coisas acontecem. O que aconteceu primeiro? Já que sua mãe está doente. Então, primeiro a mãe ficou doente. Então, expressa primeiro aí a causa do que vai acontecer na próxima oração. Hoje eu farei o jantar é a consequência de a mãe estar doente. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, eu espero que você tenha gostado do formato. Se esse tipo de aula com essas tabelinhas ajudam você, deixa aí nos comentários que assim eu continuo gravando aula nesse formato. Se você gosta também de exercícios no final das aulas, comenta aí também. Então, se você gostou dessa aula, deixa aí um gostei, inscreva-se no nosso canal e compartilhe a aula com os amigos para que a gente possa continuar gravando aula aqui para te ajudar. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!